Oi gente, como vocês estão? Espero que bem. Eu vim bater um papo aqui com vocês sobre as mudanças que estão acontecendo na minha vida e como que eu tô lidando com tudo isso. Há mais ou menos uns 15 dias eu me mudei pro apartamento. A casa onde eu morava, eu gostava muito dela, mas o proprietário ia vender e eu não tinha interesse em comprar, então eu fui procurar outro lugar, né, pra eu ficar. E aí eu encontrei um apartamento que era muito bonito, localização boa e tudo mais. Eu me mudei, eu cheguei a levar todas as minhas coisas pro apartamento, arrumei tudo, né, troquei a tela, enfim, eu literalmente me mudei. E simultaneamente com isso, com toda essa mudança minha que estava acontecendo, o meu pai tinha testado positivo para Covid. Ele ficou de isolamento uns 2 dias em casa, né, na casa dele, porque eu não morava com eles. E aí depois ele começou a sentir muita falta de ar, que era um dos sintomas que ele estava sentindo. E aí precisou ir pro hospital. Quando chegou no hospital, a febre dele não passava e aí ele precisou ficar internado. Ele ficou, acho que no total foram 22 dias internado. Não lembro ao certo, mas eu acho que era 22. E aí ele ficou internado, aumentando a quantidade de litros de oxigênio. Enfim, ele tinha uma melhora, tinha uma piora, tinha uma melhora, tinha uma piora. E aí eu tinha feito a mudança, minha mãe tinha me ajudado e tudo mais, porque caiu bem na época, né, que eu ia me mudar. Teve o aniversário da Helena, que a gente não comemorou, porque também caiu nessa fase que a gente tava vivendo, né, do meu pai estar internado. E mais um ano, tadinha, que ela não tem festinha, porque o ano passado tava em pandemia, no começo da pandemia a gente também não fez festa. Não vai faltar oportunidades. Mas, então, aí o meu pai tava internado, melhora, piora, melhora, piora. E eu tinha me mudado pro apartamento. E aí chegou num ponto que só o balão de oxigênio não estava sendo suficiente pro meu pai. E o médico conversou com ele e disse que precisaria entubar. O meu pai, né, estava lúcido, ele concordou, porque ele também já estava bem cansado de ficar respirando pelo oxigênio, ele estava com bastante falta de ar porque não estava sendo suficiente. Ele concordou, ele aceitou, e aí eles entubaram meu pai. Ainda é um assunto difícil de lidar. Pensando aqui, eu acho que ele estava internado há mais tempo e eu acho que foram 22 dias entubado. Não me recordo ao certo. Enfim, ele ficou bastante tempo entubado, a gente pegava o boletim uma vez por dia. Quem já passou por situações assim sabe como é, que eles só mandam, né, o boletim uma vez por dia. E aí, certo dia, meu pai teve uma piora, os rins não estavam mais funcionando, a infecção tinha aumentado e eles iriam precisar fazer hemodiálise. Aí, no dia seguinte, a minha mãe recebeu uma ligação para ir até o hospital, porque o médico queria falar diretamente com ela, pessoalmente. Ela já imaginava a notícia, porque quando o médico liga assim do nada, nunca é um bom sinal. E aí, quando ela chegou lá, o médico falou assim que a hemodiálise não estava funcionando e não estava indo oxigênio pro cérebro. E aí tinha dado morte cerebral e os órgãos foram parando de funcionar pouco a pouco. Então, meu pai tinha morrido. Foram dias bem difíceis. Os primeiros dias são os mais difíceis que tem. Minha mãe contou a notícia pra minha irmã contou a notícia pra mim. Foram dias agitados e tristes. Meu pai pôde fazer o velório, porque como ele ficou muito tempo internado, não estava mais com Covid, então ele não morreu de Covid, ele, né, faleceu devido às complicações que teve depois da doença, mas foi por causa da doença. Ele era bastante cuidadoso, ele pegou no serviço, enfim, não vem ao caso. Foram dias bem difíceis, eu não fiquei aparecendo muito. Por mais que eu não morava com eles de um tempo pra cá, eu me aproximei muito dos meus pais. Eu sempre via eles, sempre ia na casa deles. E, enfim, é meu pai, né? Eu fiquei bem mal, assim, na primeira semana. A gente ainda fica mal, né? Mas não tem como a gente parar a nossa vida. O tempo não espera pra gente ficar mal, sofrendo, enfim. A vida continua. Mas ainda é bem difícil de lidar com tudo isso. No meio disso tudo, eu tinha me mudado para apartamento
E eu não cheguei a ficar 15 dias no apartamento. Nada mais fazia sentido pra mim. É muito complicado a gente falar dessa parte de emocional, né, da coisa, porque o luto é diferente pra cada pessoa. Eu nunca tinha passado por um luto, eu nunca tinha perdido ninguém da minha família, nem avós, nem ninguém. E perdi logo meu pai, né, enfim. Cada um tem uma forma de passar pelo luto. Eu acho que é importante sim passar pelo luto pra poder seguir em frente. Mas eu não tenho psicológico no momento pra ficar sozinha. Às vezes eu tenho crise de ansiedade, então eu achei que não era o momento mesmo pra eu ficar sozinha. E eu achei que era o momento de eu me aproximar da minha família, né? E eu conversei com a minha avó e com meu avô da possibilidade de eu morar com eles novamente. Eu já tinha morado com eles há muitos anos atrás. E eles, né, conversaram comigo, concordaram, disseram que eu podia, que a casa estava sempre aberta pra mim e tal. Que eu podia ficar assim um tempo aqui. Aí eu me mudei pra cá e já trouxe todas as minhas coisas pra cá. E aí eu vou ficar um tempo aqui, vou cuidar de mim, cuidar da minha família, cuidar da Helena. E aí, no momento que eu estiver pronta de novo, né, pra voltar com a minha rotina de antes, eu tomo essa decisão. Mas no momento, essa foi a melhor decisão na minha cabeça que fazia sentido. Contando aqui pra vocês, porque tava todo mundo me perguntando sem entender nada, tipo, nossa, mas você tá morando com sua família ou você tá morando no apartamento? Porque eu comecei a passar bastante tempo com eles e às vezes postava story no apartamento, então ninguém tava entendendo nada. Mas, né, Deus sabe de todas as coisas, Deus não permite que nada aconteça se não for da vontade dele. E Deus é bom o tempo todo, então seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins. Em tudo dai graças. Eu não tenho como questionar, né, tudo que tá acontecendo. Gente, é isso. Essas são as mudanças que estavam acontecendo na minha vida. Eu vim aqui contar pra vocês se sentirem mais próximos de mim. Eu tô tentando voltar com as postagens normais do meu Instagram, do YouTube. Mas eu peço paciência porque um degrau de cada vez, né? Um dia de cada vez. Mas é isso. Um beijo